Estamos de volta aqui no nosso canal da Academia Teológica da Graça de Deus e eu gostaria de compartilhar com você mais um pouquinho, não é, da palavra de Deus, mais um pouquinho de assuntos, né, que nos fazem refletir, que nos fazem pensar. E hoje eu quero falar a respeito dos verdadeiros, dos reais valores da vida, da verdadeira riqueza, aquela riqueza que vai além do dinheiro, que vai além dos bens, né, vai além das riquezas materiais que de repente a pessoa possa ter aqui nessa vida. Nós estamos vivendo um momento onde as coisas têm mais valor do que as pessoas, não é? Nós estamos vivendo uma época em que os objetos, os bens materiais, as coisas mesmo, elas têm muito mais valor do que as pessoas. É interessante que você volta e meia ouve alguém dizer assim: você sabe com quem está falando? Você sabe quem eu sou ou quem sou eu? Muito bem. Nós vamos ler aqui um versículo, né? Na verdade, eu vou ler aqui um versículo da palavra de Deus, da carta que Paulo escreve aos Romanos, aonde ele diz assim, olha, por causa da bondade de Deus, simplesmente por causa da bondade de Deus para com ele, para comigo, o apóstolo diz, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Não pense de você aquilo que você não é. Ele vai dizer que, pelo contrário, pensem com bastante humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Veja, você vai olhar para você mesmo? Então Paulo diz, você vai examinar-se a si mesmo? Então Paulo diz aqui, ó, que seja com humildade. Humildade é aquela qualidade que acompanha a pessoa modesta, a pessoa simples, a pessoa que tem consciência das suas limitações. Humildade tem a ver com nos conhecermos e sabermos quem nós realmente somos, mas de forma equilibrada, de forma tranquila. Humildade tem a ver com aquela pessoa que não encontra dificuldade nenhuma em ser submissa àqueles que são seus superiores hierárquicos, porque a pessoa, quando não é humilde, ela não se submete a ninguém, ainda que essa outra pessoa seja um superior hierárquico dela. Então, a falta da humildade não permite algumas pessoas se submeterem às autoridades. Eu quero contar aqui para você uma breve historinha, uma breve ilustração que vai nos trazer duas perspectivas, duas formas de nós encararmos as coisas, de nós encararmos a vida e percebermos quais são os verdadeiros valores, qual é a verdadeira riqueza, porque muitas vezes nós tomamos o mesmo caminho que as outras pessoas estão tomando e agimos e pensamos e decidimos, não é? Do mesmo modo que a maioria das pessoas estão fazendo hoje em dia. Então, era um pai de família muito rico. Na verdade, ele nasceu em berço de ouro. Ele é de uma família muito rica e agora, depois de adulto, ele construiu sua própria família e ele tem a sua casa. Então, é um homem muito rico, acostumado com fartura, acostumado com luxo, acostumado com muita riqueza. E ele tem um filho. Tinha, né? Um filho, assim, criança, né? Por volta de 8, 10 anos, não sei ao certo, mas era um menino. E esse pai, ele quis ensinar para o seu filho o valor da riqueza. Ele queria que o seu filho aprendesse o verdadeiro valor da riqueza, né? De você não ter falta de nada, de você ter prosperidade, de você ter abundância, de você não saber o que é dificuldade. Então, para ensinar bem o seu filho, ele viajou para o interior. Ele pegou o menino e viajou para o interior. Lá no interior, ele queria que o menino aprendesse a diferença entre ser rico e ser pobre. Então, eles foram passar uma noite, um dia inteiro e uma noite num sítio muito pequenininho de uma família muito pobre.
Passaram lá o dia todo no sítio e também à noite. Quando terminou a viagem, né, já de volta para casa, o pai indaga, o pai pergunta para o seu filho: meu filho, você gostou da viagem? A viagem foi boa? O menininho rapidamente: sim, pai, a viagem foi muito boa, eu gostei sim, pai. Aí o pai pergunta então para o filho: você entendeu, meu filho, a diferença entre a riqueza e a pobreza? Meu filho, você aprendeu a diferença entre ser rico e entre ser pobre? O menino rapidinho: sim, pai, eu aprendi sim. E aí ele vai dizer, né? Ele vai explicar para o pai o que foi que ele aprendeu. E ele diz assim: pai, eu percebi que na nossa casa a gente tem um cachorro, mas lá eles têm 4 cachorros. Eles têm uma porção de cachorros. Pai, nós temos uma piscina que cobre a metade do jardim. Mas eles, pai, eles têm um riacho enorme, as águas cristalinas, um riacho que parece que não tem fim. Pai, nós temos lá na nossa casa uma varanda muito grande, coberta, toda coberta e iluminada. Mas eles têm uma floresta inteira, pai. Eles têm uma floresta inteira que é iluminada pela luz da lua. E ele ficou encarando o pai assim, com um olharzinho, com um semblante deslumbrado, por tudo que ele tinha visto lá naquele sítio muito pobre. E aí o menino vai e abraça o pai bem apertado e ele diz assim: muito obrigada, pai. Pai, muito obrigada pelo Senhor me mostrar, me ensinar como nós somos pobres. Muito obrigada, pai, por o Senhor me mostrar como nós somos pobres. O pai fez uma cara que ele não entendeu nada. Na verdade, esse menino aqui, ele ensinou talvez uma das maiores lições na vida desse pai. Olha a perspectiva desse garoto. Olha a forma como o pai rico vê a situação e olha a perspectiva, a visão desse garoto. As coisas mais importantes da vida não têm preço. Então, meu amigo, minha amiga, se você tem amor, se você tem família, se você tem amigos, tem saúde, se você tem bom humor, você tem um coração generoso, você tem tudo. Não lhe falta mais nada. Agora, se você é pobre de espírito, então você não tem nada. Ainda que você tenha muito dinheiro no bolso e uma baita de uma conta bancária, se você for pobre de espírito, você não tem nada. As coisas verdadeiramente valiosas, a verdadeira riqueza dessa vida não tem preço. Um beijo e até a próxima.